moço me entrevistar da Unicamp, que estava fazendo um doutorado sobre cantoras, entrevistando algumas cantoras. E quando ele me entrevistou, ele falou, olha, eu entrevistei Maria Bethânia e ela me disse que admirava muito o seu trabalho, que você chegava na essência da música brasileira, que ela tinha escutado Seu Samba Será Esse Baião quando foi fazer Brasileirinho. Eu falei, nossa, que maravilha, né? Aí eu peguei uma caixa com todas a obra e enviei pro correio. Uma caixa linda, maravilhosa, que eu não sou louca. E aí chegou esse e-mail que ela ia gravar 7 trovas. Né? Foi uma alegria, uma baita alegria. Né? Fui no lançamento, no Palácio das Artes, em Minas. Mineiro é um povo bairrista, né? É uma coisa. E onde você vai assistir? Ah, vou assistir lá em Belo Horizonte. E aí chego no camarim, ela já recebe cantando a música, né? E Dilma, bom, rainha é rainha, né? Falando obrigada por ter confiado a sua música à minha voz. Coisas assim. Imagina. Coisas de botar a gente no chão, né? De botar a gente no chão. De emoção. Chão. É. Mas além da Bethânia, também tem uma outra grande dama, né? Que gravou você, que é a Laíde Costa. A Laíde. Aquela coisa linda. Não, a Laíde. A Laíde é uma lindeza, né? Tô tão feliz com a Laíde agora, que tá assim, fazendo tanta coisa, produzindo tanto, merecido, sendo requisitada, né? Merecidíssimo. Que pessoa incrível, né? Que pessoa. Isso também foi uma alegria gigante, ela cantar uma música minha. No disco dela com Gonzaga Leal, ela canta Bem Me Quer, linda, coisa mais linda do mundo. Também liguei para ela no dia da gravação, ela... Tá feliz? Eu falei, feliz? Tá tudo certo? Eu falei, o quê? Eu tô exuberante, eu não tô feliz. Tá mais certo do que o que eu fiz, Alaide. E tem outras, nesse percurso todo, Consuelo, tem alguns eventos bem interessantes que eu andei pensando aqui, que é, por exemplo, a tua participação no Divas do Brasil, aquele projeto lá de Portugal, que reúne, entre outras, Consuelo de Paula e Elis Regina, né? Sim. Entre outras, né? Sim. Celine Beth, Zizi Posse. A própria Bethânia, né? Bethânia, Daniela Mercury, Zizi. Nossa, e foi disco de prata em Portugal. Pois é. É um grande mérito, né? Estar junto com esse povo todo. Muito, muito, muito. E isso foi logo no começo, na época de Samba Será Esse Baião. Eu acho que é a faixa Lua Branca. É, a faixa Lua Branca que tá nesse disco. Bom, nesse percurso também tem um DVD, né? O Negra, que foi um DVD que você lançou, acho que em 2012. 2012. Conta um pouco essa porque foi próximo do Tempo e o Branco, né? Foi um pouquinho Sim. antes. Bom, você é produtor independente como eu, então você sabe da maluquice que era pensar num DVD. Então, DVD era uma coisa que eu falava, nossa, DVD é muito caro. E recebo um convite para fazer um show em Jundiaí e perguntei se teria verba para isso virar um DVD. E consegui isso lá, um apoio em Jundiaí. E aí foi, como sempre, eu sempre gostei das coisas muito caprichadas. Elias Andreato dirigindo, o Dante Ozzetti dirigindo musicalmente, 7 músicos incríveis. E ficamos 3 dias lá no teatro, fazendo ensaios e preparando. E foi muito, muito. E aí a maluca faz uma obra inédita, não era porque na época todo mundo fazendo DVDs, tipo assim, os hits. Não, era uma obra que eu tinha pensado que ela tinha que ser a obra do teatro. Porque tem uma coisa também, o primeiro é como se ele fosse o CD da ideia, o segundo é o da voz, o terceiro já é o da compositora, né? O Casa é o CD do arranjo, e o Negro era o CD do teatro, ele tinha que ser ao vivo, foi pensado ali. Depois o Tempo e o Branco era o da poesia. Então foi incrível poder realizar um DVD, né? Uma obra ao vivo. Concordo plenamente. Bom, nesse contexto, a gente tem também Consuelo de Paula, poeta, né? O livro A Poesia dos Descuidos, que é um livro... É o único livro que você tem lançado? Ou é um dos? Não é ele ainda. Tem um que eu estou enviando agora para um edital, mas que eu lancei A Poesia dos Descuidos. Que tem todo um trabalho de ilustrações, né? Sim. Lúcia Reis Morales, antropóloga da Unesp, a vida inteira pegava coisas do chão e preparava
um novo chão com um cartão de arte para aquilo. Eu olhei aquilo assim, ela tinha N, nunca tinha mostrado para ninguém. Foi mostrar para a louca aquilo. E começou a me mostrar, eu fiquei enlouquecida com aquilo. E deixei vir rapidamente algo a serviço daquilo que eu estava olhando. Não é um livro pensado assim, para poesia só, né? Eu estou conversando com aqueles objetos ali, né? Ou eles estão falando por mim. Então foi coisa assim de surto, de escrever 80 cartões em 2 dias. Aí tinha outra professora lá na Unesp, que era a Fátima Cabral, olhou e falou de mim, isso é um livro, baita livro. E eu tinha assistido naqueles dias o documentário Mestamira, aquela catadora de lixo, Sim. que uma hora ela olha pro lixo e fala, são descuidos, né? Falei, bom aí, é a poesia dos descuidos, é deles. E aí a gente recebeu um prêmio de um PROAC e fizemos o livro. Mas eu quero fazer mais, eu gosto muito de escrever. A parte minha compositora é mais forte na letrista. Uhum. Nós acabamos de falar no Maria Coré. E aí vamos conversar sobre ele, vamos falar um pouco, porque é um projeto muito especial, né? Uhum. É um projeto, inclusive, que você está trabalhando recentemente. Eu tive a oportunidade de assistir o show de lançamento no Sesc Belenzinho, fiquei encantado com o trabalho. E é um trabalho que você continua levando, né? Continua com o turnê do Maria Coré. Conta um pouco do projeto, porque é um projeto muito especial, um projeto muito específico, que trabalha um lado teu místico, uma relação com a natureza, etc. Conta um pouco sobre o projeto. Sim, foi um mergulho na natureza, mergulho assim, dentro da mata, dentro do rio. Ele rompe, eu falo que é uma obra só, esse tem uma ruptura que é assim, não, esse momento aqui eu não vou expressar, não cabe flor, fitinha, não, era outra coisa, eram outros tempos, né? Então tinha uma braveza boa, ali tinha uma... E foi eu com meu violão, na relação com ele que ele nasceu, assim, um provocando o outro. Tanto que quando eu fui gravar, que foi no Mário Gil, eu falei, eu tenho que gravar isso como se fosse ao vivo, porque ele é muito mais energia do que qualquer outra coisa. E a gente fez isso. Parrei de vento e trovão, parrei de água e clarão, parrei pra entoar a canção, oh, parrei. Depois que eu chamei o piano, gravei tudo sem beat, né? Eu chamei o piano e depois a percussão. E deu certo, porque a energia ficou toda lá. Toda né? concentrada, né? Ficou lá. Então ele veio dessa provocação grande entre eu e meu violão, o que eu tinha de possibilidade com ele, né? E uma expressão já diferente, de novos tempos. A gente estava passando tempos muito difíceis, né? Nem eram tão ainda, por isso que eu falo, às vezes a arte até antecipa. Antecipa. Né? Então o Maria Coré ele tem uma certa catarse ali nisso, sabe? Por isso essa força, eu acho, né? E por isso entrando dentro da natureza. E você falou a palavra místico e tal, mas ali não é racional, nem do conhecimento. Sim. Eu estava fazendo, aí vinha um canto, geralmente no final de cada música, algum canto, eu ia olhar, canto ao orixá. Nossa, eu chorava tanto, porque tinha a ver com o que eu estava falando ali, com as coisas que eu estava falando. Tudo muito intuitivo. Muito intuitivo. E eu obedecendo. Tá certo. E aí, vamos mostrar alguma coisinha do Maria Coré? Toca pra gente? Vamos. O que nós vamos O povo mostrar? tá todo curioso aí. Acho que eu vou batucar no violão. Parrei de vento e trovão, parrei de água e clarão, parrei pra entoar a canção, oh, parrei, fazei de nós coração, ei, parrei, levai de nós a ilusão, quebrai a miséria então, acendei
Sabe aquela canção, aquela música maravilhosa que você tem na sua cabeça, que você não sabe nem de quem é, mas é de um compositor clássico, né? Erudito, como Beethoven, Debussy, Bach, Mozart. Eu escolhi 11 temas desses 10 compositores, porque o Bach eu fiz 2 vezes, e eu letrei. Então, por exemplo, a área de Bach. Que eu, segundo o Luca, que foi ele falou, Quinta, essa é a melodia mais linda da história. Eu sempre lembro disso porque eu acho que é, cara. Eu acho que é. E aí eu inventei, imagina que petulância deste careca tentar colocar uma letra numa obra dessa, né? É por isso que eu falo que foi muito, para mim foi muito marcante. Tanto é que foi... E aí, gente, eu fiz 11 letras. Eu lembro que eu fui para outros planetas. Eu fiquei 4 meses assim, meio absorto no espaço e completei. E a gente fez. E eu consegui chamar 4 artistas bem bacanas e diversos para cantarem comigo nesse álbum. Daniela cantou uma. Daniela, minha cunhada, minha amiga, minha parceira, tinha essa proximidade. Daniela, vale ressaltar que é Daniela Mercury, né? Quando eu passei por Mercúrio, eu chamei a Mercury, vem pra cá. Aí ela estava lá, falei, vamos lá cantar uma na Terra. E era uma música, cujo tema era Carnaval. Fazem piada rindo de quem sou. Palhaços, princesas, trançando os pais e mãos. Eu chamei Virgínia Rodrigues para cantar, porque para mim Virgínia era a essência desse álbum, era a ponte entre o erudito e o popular, que era o que eu quis fazer nesse álbum. Aquela mulher com aquela voz maravilhosa, aquela negra linda, careca, que nem eu, assim, maravilhosa, cantando daquele jeito. Foi um espetáculo. Eu chamei o Padre Fábio, que é meu amigo também pessoal, quem eu gosto muito, para cantar uma música cujo tema, o terceiro movimento da terceira sinfonia de Brahms. Olha que chiquérrimo isso. Que o mar sem fim, sem cais, só desfaz o que ficou pra trás. Quem perdeu junto ao chão, pai e mãe. Que falava sobre o problema dos refugiados no mundo, que só se agrava mais a cada ano. E ele cantou lindo, é emocionante, a gente fez até um clipe. E a Mônica Salmazo, que cantou comigo uma música que eu me inspirei no Circo Místico, numa música... Em cada canção, o palhaço é o charlatão. Aquela história de falar do artista atrás da coxia, de como ele é atrás da coxia e como ele é no palco. Eu fiz com essa música uma outra letra de uma peça de Schubert. Schubert da Ave Maria, mas que fez muito mais coisa que a Ave Maria. Para quem não conhece, vale a pena conhecer Schubert, que é um dos menos conhecidos desse Olimpo, né? E deu super certo. Mônica cantou lindo, eu até fiquei envergonhado de cantar com esse povo, porque eles cantam muito mais que eu. O ator disfarça atrás do seu véu. Se a cortina abrir, o palco se acender. Mas a letra era minha, então estava bom. Eu tinha minha participação lá garantida. Enfim, o disco ficou lindo, vale a pena vocês conferirem. Chama Erudito. E o Erudito, o nome Dito, o Dito com letra maiúscula, foi uma puta sacada do meu grande parceiro que fez uma das últimas capas. Ele falou, Quinta, chama de erudito, de dito de falado, de versado, de conversado, né? Então o dito do erudito é em maiúsculo. É isso, cara. Bacana. Muito bom. Esse disco vale a pena. Você que é uma pessoa curiosa, que gosta de música de boa qualidade, vai lá no Spotify, na sua plataforma preferida e procura Marcelo Quintanilha, Erudito, além dos outros álbuns que estão lá também à disposição. Eu queria falar 2 coisinhas com você. Primeiro, do single Canção do Desacato, né? É Canção do Desacato. De Desacato. De Desacato. O que te motivou a fazer essa canção? É óbvio que a gente saca ouvindo, mas eu queria que você contasse um pouco.
Essa canção ela ficou com uma bivoltagem que eu não depois eu fiquei com um pouco de birra dela. Não foi culpa minha, mas eu fiz essa canção com Temer na presidência, quando a gente já tinha sofrido o golpe com Dilma. Só que eu não sei por que razão, porque tudo tem duas narrativas. As pessoas de direita começaram a entender que essa música tinha uma narrativa para eles. Não sei se você soube disso. Não soube não. E então essa música que eu fiz para que as pessoas que tinham roubado o país da gente até agora, né, até o ano passado, nos devolvessem o país, essa música ficou com uma conotação diferente. É o que eu falo, a gente cria e depois... Começaram a usar ao contrário. A cria e a criação, ela tem a vida própria. E ela começou a servir para um outro tipo de narrativa que eu não gostava. Interesses escusos. Então, por isso mesmo é que depois deste single, eu fiz um outro que chamava Essa Nação. O Essa Nação também é uma música política que fala mais claramente de que, olha, o meu país não é só do católico branco hétero. O meu país, cara, é de negro, é de gay, é de pobre, entendeu? Porque o país estava virando aquela coisa verde e amarela como virou, infelizmente, né? E as outras cores. Então eu fiz Essa Nação, que inclusive era a bandeira do Brasil com as cores do arco-íris, num clipe que a gente fez, por conta disso. E o terceiro single político que eu fiz foi em 2022, que chamava 22, que foi uma ligação da semana de 22, dos 100 anos da semana de 22, olha lá nós de novo com as efemérides, né? Ligando a semana de 22, aquela fervição cultural e criativa, com a história da gente ter que parir o Brasil de novo. Então eu, né, meio que evocava novos Oswaldo de Andrade, novas Tarsilas, novos Vila Lobos, para a gente ter um país de volta. Foram 3 músicas muito políticas que, graças a Deus, agora a gente está em uma outra época, mas voltando à sua pergunta da primeira, ela teve essa conotação que eu não gostei, fiquei emburrado com essa música. Inclusive ela tem no single, ela tem um cara que é meu primo, que tirou a foto, segurando a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil já virou quase naquela época um ícone fascista. Então me Tá certo. pi. E aí, vamos aproveitar essa energia toda aí de falar em música. Mostra alguma coisa pra gente aí no violão. Posso mostrar. Pode ser o que você quiser. Nessa área de bar. Mostra alguma coisa, pode ser o que você quiser. Musicalmente, tá? Pode falar. Gente, eu vou tocar uma música aqui. É a área de Bá em Ré maior, mas eu tô com uma unha quebrada. Então, talvez, Bá, me desculpe. João Sebastião, me desculpe. Talvez não fique bom aqui a desenvoltura. Eu só. E esse amor que era pra ser seu, só seu, sim. Guardado em mim é dor e dó. É luz que não transpassa o breu. Mesmo assim, busca no escuro quem não chama, mas sem querer me acender. Sem nós, resta aqui meu bem querer, sempre seu, que vai no som da minha voz, na inspiração dos versos meus, para que ao fim o sentimento de quem ama chegue até onde nasceu. Se o meu cantar te tocar, então eu terei sentido e a vida vai ter direção. Por que razão nas rimas que soprar em seus ouvidos?
que essa canção faça o seu coração ver, crer e querer dizer sim. Sei que é você, que é pra ser, que algo em mim vai fazer acontecer, pois esse amor que nos espera é flor sonhando enfim a primavera e ser o que for em luz e cor. É bonito, né, cara? Caramba, tu me fez chorar, rapaz. Eu fiz ele rir, fiz ele chorar. É muito. Quando eu vou cantar isso, eu também fico muito emocionado. Eu fico pensando em boleto para não chorar mais. Então, assim, eu fico pensando em coisa. Porque é uma emoção muito. Eu tenho que ser profissional e não chorar toda vez. Porque essa melodia sozinha. Ela já é de tocar o dedo de Deus, cara. Eu vi também que você tem, como diretor e produtor musical, você tem algumas experiências aí de produção, Sim. de trabalhos de colegas. Uhum. Fala um pouco sobre essa tua... Com o passar do tempo, principalmente depois do estadia, né, eu tenho trabalhado, assim, eventualmente acontece de pessoas me procurarem para fazer tanto produção, direção de show, quanto, principalmente o que tem mais acontecido agora, é produção de EP, de single, né, de discos, porque o fazer o nosso vai gerando, né, ali um pequeno lastro, né, que vai gerando, na nossa forma de sobreviver com a música, a gente vai, enfim, tendo que fazer, se virar nos 30. Eu nunca fui muito um músico que também fica só nessa coisa de esperar o trabalho autoral dar certo, porque, enfim, eu gostaria que desse, né? Nem sempre a gente consegue. Não, e muitas vezes não consegue. Acho que é difícil mesmo. Aí a gente vai tentando abrir o leque, né, de ações, assim. Enfim, eu tenho trabalhado, ultimamente tem acontecido bastante a coisa eu tenho inclusive autoproduzido o meu trabalho agora, a produção musical em si, produzido em casa mesmo. Então isso tem gerado muitas situações de produção de singles, de EPs, de disco, até me arriscando às vezes com mixagem, masterização, direção de show já aconteceu também, Aline Rissuto, enfim. Mas é uma coisa que eu tenho gostado, principalmente agora, que é um dos pontos mais de interesse para mim, é o uso da tecnologia junto com o trabalho de canção. Assim. Inclusive, essa coisa da intensificação do uso da tecnologia, a gente foi muito estimulado pela pandemia, né? Nos trancou saída, em casa, né? Não tinha outra saída. Eu, por exemplo, eu nunca tinha tido... Antes da pandemia, eu nunca tinha tido a preocupação em ter assim, um equipamento em casa para gravar uma voz, para gravar um instrumento, para fazer uma pré-produção de algum trabalho meu. E me vi assim, começo da pandemia, em abril, maio de 2020, correndo atrás de comprar uma interface para ter em casa, aquele coisa articulado para pôr na mesa, para conseguir tocar, para conseguir fazer as coisas. Então assim, durante a pandemia eu me equipei, eu aprendi a lidar com algumas tecnologias que até então não usava. E eu vejo que você, durante a pandemia, também se valeu bastante do Instagram, criou um projeto chamado Confina, né? Videoconferências, vídeo canções. Como é que foi essa experiência para ti? Então, é muito louco, né? Porque olha só como a coisa é bizarra, né? Eu, quando era mais novo, eu adorava computador. Tanto eu e meu irmão mais velho, né? Tanto que ele virou engenheiro mecatrônico, né? Ele é do robô, da robótica, né? E a gente já tinha um interesse com um computador muito grande. Só que quando eu fui estudar violão, tem alguns segmentos dentro do estudo de música que são muito caretas, né? Assim, no sentido de, uso do computador. Eu cresci nesse lugar, né? De,
porque o computador vai tirar o emprego do músico, esse senso comum, né? E eu me afastei da tecnologia na música, né? Eu fiquei lá estudando violão, estudando não sei o quê, fazendo as coisas e tal. E foi ótimo, isso não foi um problema. Mas eu tinha uma resistência do uso do computador na música. Isso é uma coisa que eu fui começando a fazer as pazes um pouco antes da pandemia, e foi uma sorte esse timing, porque quando entrou a pandemia eu consegui trabalhar até que bastante por conta disso. Foi a minha salvação, assim, né, na pandemia, que foi um período que, né, para muitos artistas foi muito difícil. Foi obviamente difícil para mim, mas pelo menos na questão profissional isso me ajudou, né, eu não estava só dependendo dos shows ou dependendo das aulas para trabalhar. Eu consegui trabalhar com bastante coisa de produção musical, por exemplo. Eu trabalhei com transmissão de áudio de live, tipo, coisas que eu nem imaginava que eu fosse fazer na época. E então, aí juntando isso com o processo artístico, daí que, por exemplo, que entrou o Confina, que dentro daquela proposta que eu estava falando do anticonstitucionalismo Momentum, como que a gente trabalha projetos que não é nem a gravação de um disco e nem um show, mas é essencialmente musical, né? Aí o Confina, ele veio de uma ideia que eu estava antes já da pandemia pensando, mas que com a pandemia se virou assim, tipo, agora tem que falar disso, né? Que era o uso de que outras plataformas que eu posso usar para lançar música que não é um disco, que não é não é o Spotify, não é um CD. Será que é só assim que eu lanço música, né? E é curioso que o formato canção, né, que a gente fala, ele vem de uma limitação mecânica da época da gravação dos discos, né? As músicas a gente está acostumado, né, com 3 minutos, 4 minutos de música, porque num período da música era só nesse tamanho que a gente conseguia gravar as músicas, né? E isso meio que se perpetua até hoje, que a gente pode colocar um gravador e gravar por dias, né? E a gente fica ainda muito limitado, né, pensando, quer dizer, quando você faz uma música um pouco mais longa, você está fazendo uma coisa experimental, né? É curioso como isso ainda em 2023 é meio que um tabu, né? E basicamente o Confina, ele veio um pouco de como que eu posso fazer uma coisa que saia um pouco desse parâmetro. E na época o Instagram, hoje já é um pouco diferente, mas na época o Instagram só permitia vídeos no feed de até 60 segundos, certo? E quando você colocava um vídeo, o vídeo ficava circulando, né? Rolando, rodava. Acabava, começava. Eu falei, bom, e se eu fizer as músicas pensando que tem que ser músicas circulares, de até 60 segundos, e que ela só vai fazer sentido no Instagram, né? Porque, tipo, você não grava... Quando eu falo circular, eu falo assim, pensa, por exemplo, Cajuína, né? A cajuína cristalina em Teresina, existirmos, a que será que se destina? A música fica circulando, né? Se você deixar, você não acaba a música, né? Então, eu falei, eu queria compor músicas que tivessem essa circularidade, mas que elas coubessem dentro de 60 segundos para colocar ela com vídeo dentro do Instagram. E a plataforma de lançamento dessas músicas seria o Instagram, não o Spotify, não o YouTube, porque no YouTube não tem, a não ser que você aperte lá o loop, né? Ele não circula, no Spotify também não tem o vídeo, né? E aí virou meu projeto, que já era uma ideia, o projeto antes da pandemia chamava 60 Circula, mas eu não efetivei. Quando entrou a pandemia eu falei, vai virar o meu projeto de confinamento. E aí foi o Experimento Confina. Eu lancei por lá acho que foi umas 9 ou 10 músicas, e a proposta era sempre convidar uma pessoa, interagir com o universo dela, né, assim, criar uma composição conjunta, ou pegar uma música que já estava composta, mas a partir disso gerar um vídeo, gerar um material que entrava sempre na plataforma do Instagram e tinha que se resolver em 60 segundos e a música tocar eternamente no loop. Lá, você aperta o play e ela circula, né? Ela fica circulando. Era basicamente essa ideia. Bacana. Bom, eu vi que também em 2020, quer dizer, em plena pandemia, você foi bem produtivo. Além do Confina, você teve um envolvimento aí com o processo de um documentário, a criação de compor para esse documentário, se eu não me engano, né? O Alma de Bicicleta. Alma de Bicicleta. Foram surgindo coisas, né? Por exemplo, a Denise Silveira, que é
uma grande amiga, e ela é super ativista das questões, né, da bicicleta no meio urbano. Ela estava produzindo esse documentário sobre alma de bicicleta, daí que tinha a ver com histórias de mulheres que usam a bicicleta no centro, acho que não só em São Paulo, que eu me lembro, mas centros urbanos em geral, a relação de mulheres com a bicicleta nos centros urbanos. E ela me convidou para fazer uma música, né? Ela me mandou a letra e a gente fez essa que virou meio que a música tema do documentário, vamos dizer assim, né? E acabou que esse documentário circulou assim em vários festivais de curtas, festivais alguns temáticos sobre a questão de mobilidade. Foi premiado em alguns. Foi muito legal, foi uma experiência bacana, foi uma das experiências legais assim da pandemia. Teve, na questão audiovisual, um dos vídeos do Confina virou um curta também, uma música chama Temporal. Ele derivou, né, para um curta, né, que foi para alguns festivais também de curtas e foi premiado também. Isso foi bem bacana, assim, essa interação com audiovisual também. Bom, mas aí agora eu fiquei pensando que já que a gente falou tanto de todas essas suas possibilidades de trabalho, eu fiquei imaginando que antes da gente encerrar, a gente poderia mostrar alguma coisa, né? Claro, dar uma palhinha. De antemão, te agradecer muito pela sua participação, a disponibilidade, foi um prazer enorme te receber aqui. E encerrar com chave de ouro, mostrando alguma coisa do Daniel Conte. Pode deixar, vamos que vamos. Eu que agradeço o convite, foi um prazer também estar aqui com vocês. Então vamos lá, vamos ouvir. Vamos lá. Se chama Essa Paz, é uma parceria com Márcio Policastro. Vou contar nesse espaço que disponho e deixando fluir a minha verve, o que antes o sol, agora a neve, me modela um boneco tão risonho. Quem se atreve a dizer que ele é bisunho não sabe do monstro que era outrora. Eu juro por Deus, Nossa Senhora, que eu pensei que a vida não tinha jeito. Essa paz que trago no meu peito é sinal que você já foi embora. Olha